Roma, temos em Roma, não é? A irmã Daldione, ela quase membro, poderia até chamar que é membro. Ela, toda vez eu falo com ela, assistiu o culto, pastor? Já estou assistindo. Ela acompanha a igreja, não perde um culto desde Roma. Pode ser que ela entre em contato, o que houve? Não consegui. E temos membros, irmãos em vários lugares que acompanham o culto também. É de fato uma ferramenta fabulosa. Então que você possa usar dessa ferramenta, não somente assistir, e também cada inscrição a mais que tivermos, isso dá uma moral para a gente na empresa YouTube. Por isso é importante que os irmãos façam a sua inscrição e motive as outras pessoas a fazer também a sua inscrição, se é que você ainda não visitou. Como funciona? Não põe Igreja de Nova Vida Caxambi, você põe Nova Vida Caxambi, culto ao vivo, ou culto ao vivo, Nova Vida Caxambi. Ela vai te dar vários cultos, e ali você vê as datas, tem como observar as datas que os cultos estão no ar. Tem culto lá, nós estamos há 4 anos fazendo isso, usando dessa ferramenta, então tem bastante material lá para você meditar, ok? Irmãos, o cajado não está comigo hoje não. Deus pôs uma palavra no coração do pastor João. Certamente nós seremos abençoados. Então diga para esses irmãos aí que está ao seu lado, olha, hoje a bênção vem quente. Hoje nós vamos ser abençoados, porque a palavra vem ao nosso coração, e nós vamos então absorver essa palavra de Deus, e nós vamos então ser como vamos nos tornar como terra fértil. Sim, terra fértil. Logo lá ao lançar a semente, a Bíblia diz deu 100 por 1. Eu gosto desse termo que a Bíblia diz assim, enfim. Ou seja, estava difícil de achar uma terra fértil. Caiu na pedra, caiu no caminho, caiu entre os espinhos. Mas então ela diz ao final, enfim. Está difícil achar alguém com terra fértil. Mas nessa noite tem muitas terras férteis aqui, onde a semente vai gerar 100 por 1. Amém? Então fique preparado, receba a palavra do Senhor. Glória a Deus, toda honra, toda glória ao nosso Deus, irmãos, nessa noite. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Queridos irmãos, eu queria tomar 2 minutinhos do meu tempo e fazer uma coisa aqui em nome, ou seja, também com todas as irmãs e os irmãos casados aqui. Porque eu me sinto muito honrado hoje, irmãos, de fazer parte desta família. Família Nova Vida Caxambi. E o pastor William tem sido para mim uma referência, sua esposa, bem como alguns irmãos aqui que também eu me relaciono. Mas como ele é o nosso pastor, tudo eu peço direção a ele. Chega, eu sou chato. E esses dias eu passei uma dificuldade financeira com um problema que aconteceu com meu filho, e eu fui até ele e disse, pastor, esse mês aí eu vou dar uma segurada no dízimo, mas mês que vem, fica tranquilo que eu já fiz o cálculo, eu tiro o atrasado. E ele, aquele jeitão dele, irmão, mas quando ele pregou sobre obediência à palavra, meu coração não aguentou. O Espírito Santo disse, dê o que é da minha obra por fé, e eu vou suprir a tua necessidade para a glória de Deus. Porque Deus tem usado ele. E eu queria entregar aqui uma lembrança para a nossa irmã Noêmia, nossa pastora, pelos 28 anos de casado que eles fizeram, assim como o Aloísio também, que eu tenho uma afeição muito grande, a irmã Cida, vejo também um grande exemplo neste casal, o irmão Márcio também aniversariou. Mas eu entregando para a irmã Noêmia, eu entrego para todas as irmãs e todos os casais que aqui estão. Cadê a diaconisa Edilamar? Ela está ali. Uxi, nossa diaconisa ali escondidinha. Eu queria entregar à senhora, né? O pastor, vem aqui, pastor. Deixa eu quebrar um pouco o protocolo aqui nessa noite. Eu fui ali, irmãos, eu não sou muito bom de dar... Aqui, pastor, por favor. Eu não sou muito bom de dar presente, não. Aí, quando eu chego lá, vi tanta coisa, aí vi lírio da paz. Aí disse... Isso, ele tem um cheiro gostoso, né? E a Bíblia faz menção lá em Cantares, pastor, sobre
a igreja como um lírio no meio dos espinhos, né? Então, minha pastora, estou entregando a senhora pelos seus 28 anos, né, com o seu amado. E a minha oração que o Senhor me inclinou é que o Espírito Santo blinde vocês. Eu coloquei lá no grupo. Porque aonde há felicidade, há inveja. Aonde há felicidade, há traumas de algumas pessoas que não têm. E nessa manhã, né, eu orei muito ao Senhor que blinde vocês. Porque certamente, se tem uma pessoa que não gosta disso que vocês estão vivendo hoje, 28 anos, é o adversário da nossa alma e aqueles que dão lugar. Mas eu creio que a igreja tem orado e os irmãos concordam que o Senhor está blindando este casamento. Já oraram pelo Senhor, pela senhora, mas nós vamos dar uma salva de palmas bem gostosa, irmãos, para o Senhor, pela vida deste casal, que tem sido referência para essa igreja. Era só isso, pastor. Vai com Deus. E quando a senhora sentiu o cheirinho lá do lírio da paz, amém. Eu fui lá no Carrefour hoje com o Joãozinho e vi tanta flor. Aí eu disse: eita Jesus, tem mais aqui, eu vou levar um montão de flor para minha pastora. Porque o homem não recebe flor, né, irmão? Né, pastor? Glória a Deus, recebe sim, irmãos. E dar presente é um negócio muito gostoso, irmãos, é muito interessante. Então eu presenteando esse casal, a nossa pastora, eu presenteio todas as mulheres e as irmãs casadas aqui, tá? Glória a Deus. Porque, confesso, pastor, isso aí não é coroa de melão, não. Fazia tempo que eu não vi um casal tão ajustado como vocês. Fazia tempo, tá? E com certeza, o Senhor está blindando o casamento de vocês, renovando para os 30 anos, 35, quem sabe vem por aí, né? Se Jesus não voltar. João capítulo 21... Aleluia. Versículo 1 e 3. Oh, glória. 21, João 21. Versículo 1, 2 e 3. Neste último domingo, irmãos, eu também tenho visto muitos casais. O diácono Alberto com a sua esposa, a diaconisa Soraya. O diácono Diogo com a sua esposa. E outros irmãos, sem falar nome, né, irmãos? Que o Senhor tem usado aqui como referência para nossas vidas. Por que não dizer nosso irmão Marinho com a sua esposa também, né? Tem sido referência. E outros por aí, sem querer desmerecer os outros, mas isso, irmãos, é um trabalhar de Deus através do ministério do nosso pastor nessa igreja. Pela intercessão, por tudo que ele tem feito. Versículo 1 do João 21 diz assim: depois disto, manifestou-se outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, naquela reunião que Pedro estava: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Ou seja, vou ler aquela tradução ali. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos ter ainda uma palavra de oração, irmãos. Feche os teus olhos. Pai querido e santo, estamos na tua dependência nesta noite, Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados pelo poder do sangue do Cordeiro derramado na cruz. E fala conosco de uma maneira especial, Senhor. Muitas vezes não com aquilo que nós queremos que o Senhor fale, mas com aquilo que precisamos. Porque o Senhor é mestre em fazer isso. Muitas vezes queremos ouvir algo, mas o Senhor fala da tua maneira, Senhor amado, que precisamos. Fala conosco, Senhor. Neste último domingo que foi um ano tão desastroso, Senhor, mas também um ano de muitas vitórias para aqueles que perseveraram, Pai Santo e Justo. Faça prosperar a tua palavra, Pai Santo, em nome de Jesus. Tome um assento, irmãos. Ô glória. Queridos irmãos, o capítulo 21 de João é a conclusão de todo o propósito de Cristo na terra.
tudo que ele começou, e o capítulo 21 vai encerrar tudo que ele passou aqui na terra. No seu ministério terreno de 3 anos, mais ou menos, alguns dizem que é mais, outros dizem que é menos, Jesus ele escolhe 12 discípulos mais próximos a ele. E desses 12, 3 eram pescadores. Pedro, Tiago e João. E, queridos irmãos, dentre esses 3 pescadores, um era o mais qualificado, era o mais preparado, que era Pedro. Aleluia. E, amados irmãos, nessa reunião, depois do que estava acontecendo, eu quero dizer o contexto para os irmãos. Em João 20, 19, quando o Senhor Jesus, ele vai aparecer aos 11, e o versículo 19 de João 20, eu quero adiantar aqui para os irmãos, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, os discípulos, com medo, ou seja, estavam trancados, com medo dos judeus, e se tinham ajuntado, ou seja, eles estavam num cenário de medo. Vamos entender que é parecido com o que estamos vivendo. Muitas vezes o medo bate a nossa porta, e ficamos sem direção, ficamos sem fazer ou sem entender aquilo que realmente é para fazer. Assim estavam os discípulos, que quando Jesus morre na cruz do Calvário, há uma perseguição generalizada sobre os que eram do caminho, sobre os que serviam a Cristo, que seguiam a Cristo. E, amados irmãos, nesse contexto de medo, os discípulos estão na Galileia, e ali eles, sem saber o que fazer, porque de alguma forma eles estavam atordoados. E um deles, naquela reunião, a Bíblia fala no versículo de número 2, que estavam juntos Simão Pedro e Tomé, Dídimo, Natanael e mais 2 de seus discípulos. E no versículo 3 ele toma uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? Vou pescar. Versículo 3 ele diz: vou pescar. Pedro estava dizendo: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Entenda bem que esse não seria mais o ofício de Pedro, irmãos, porque Pedro, ele receberam a promessa do Senhor. Mas, irmãos, eu aprendo uma lição neste versículo. Pedro, no singular, ele diz: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. E olha que ele era mestre na pesca. De alguma forma ele diz: eu vou voltar à vida que eu tinha. Quem sabe na mente de Pedro tinha o sentimento de que não teria mais uma prosperidade naquilo que o Senhor havia falado com ele. Mas, irmãos, neste versículo 3 tem uma lição interessante. Quando você, irmãos, tem convicção do que você faz, quando você convence, aleluia, com aquilo que é certo, você nunca estará sozinho. Veja bem, Pedro diz: eu vou. Ele não convida ninguém, irmãos. Eu vou pescar. Eu não sei vocês, mas eu vou voltar a pescar. Claro que essa declaração não era uma declaração correta, aleluia, oh glória. Mas os discípulos, irmãos, quando ouviram aquilo, eles, sem serem convidados, eles disseram, aleluia, nós também vamos contigo. Porque quando você tem uma vida diante de Deus em retidão, a sua convicção leva outros a te acompanhar. Ninguém quer acompanhar pessoas que têm uma vida desastrosa. Ninguém quer. Eu sou um deles. Eu não consigo acompanhar pessoas que têm uma vida incorreta. Eu não consigo. Isso é de mim. É uma coisa certa. Veja que os discípulos, também atordoados, disseram: nós também vamos contigo. Ou seja, eu acho que aquele sonho do ministério acabou, aquela coisa gostosa de estar ao lado de Cristo acabou, então nós vamos pescar contigo também.
mesmo sem saber, mas eles disseram também: vamos pescar contigo. Aleluia. Irmãos, mesmo com toda a experiência que nós temos, mesmo com aquela experiência que eles tiveram ali, que Pedro tinha com a sua perícia em pescar, houve uma agravante. E qual foi a agravante aqui, irmãos? Aleluia. Que frustrou as suas expectativas. Porque ninguém vai fazer um trabalho, um serviço, esperando que não dê certo. Na mente de Pedro, ele pensava: vou pescar e vamos pegar peixe, vamos voltar a nossa vida, vamos ganhar dinheiro e vamos ver no que vai dar. Aleluia. E o que acontece, irmãos? Nada apanharam, pescaram a noite inteira. E a noite é a hora que se pesca, é a hora que os peixes estão ao dispor para pescar. E diz a Bíblia que mesmo com toda aquela perícia, com toda aquela convicção, aquele entendimento de Pedro, eles voltam decepcionados. Aleluia! Porque nada apanharam. Glória a Deus. O que acontece no versículo 13, irmãos, tem uma explicação. Tem uma explicação. Por que deu errado? Por que não deu certo? Pense nesse momento que estamos vivendo, irmão, de tanta pressão. O que é que tem dado errado na tua vida? O que é que não tem dado certo? Como aconteceu com eles naquele momento de crise, naquele momento de perigo, de perseguição? Muitos estavam sendo mortos por causa da fé. Mas tem uma explicação. Por que não apanharam nada? E você vai entender como eu entendi também. Lucas capítulo 5, o versículo 1. Jesus estava às margens do lago de Genezaré, que é a mesma coisa, mar da Galileia, irmãos. E ali estava uma multidão para ouvir a palavra de Deus. Aí o versículo 2, a Bíblia diz que Jesus avista 2 barcos. E um dos barcos era o barco de Pedro. A gente não sabe de quem era o outro barco, versículo 2. Só sei que dentre aqueles 2 barcos o Senhor entra no de Pedro. Versículo 2. Aí versículo 3. Entrando em um dos barcos, olha o versículo 3. Que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentasse. Ensinava do barco as multidões. Jesus, como estava sendo muito apertado, ele entra no barco de Pedro e ali ele começa a ensinar as multidões que estavam ali. E, amados irmãos, versículo 4, a Bíblia diz que, acabando Jesus de falar, disse a Simão, a Pedro: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Acabou o Senhor Jesus de pregar, aí ele fala: agora vamos ao alto mar, para que vocês pesquem. Aí o versículo 5, estou explicando por que deu errado lá em João 21:3. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, a mesma coisa, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaria as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Aleluia. E rompiam-se-lhe as redes. A rede não aguentou e abriu, muitos peixes fugiram. Olha o versículo 7, irmãos. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Era muito peixe. Eu creio que na mente de Pedro, irmãos, estava ali: eu vou ficar rico. É muito peixe, né? Eu não sei como é que eu vou fazer com tanto peixe. Aí o Senhor Jesus, ele vem frustrando esse pensamento de Pedro, se é que teve, que eu creio que teve. No versículo 10 de Lucas 5, aí o Senhor Jesus, ele faz uma proposta a Pedro. Ao contrário do que ele poderia querer ou pensar. Ele diz: bem como do Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, é a parte B essa aí: não temas, doravante serás pescador de homens. Ou seja, Pedro, disfarça do teu pensamento
de ser um grande empresário, de um grande pescador, porque tu serás pescador de homens. A proposta de Cristo era bem maior do que a de Pedro. Ali o Senhor estava instituindo o ministério de Pedro, que ele iria ganhar muitas almas, e isso é verdade, irmão, porque lá em Atos 2, ele prega pela primeira vez, e a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se convertem. Lá em Atos 5, ele prega de novo, e quase 5.000 homens se convertem ao Senhor. Estava instituído o ministério de Pedro, se cumpriu na vida de Pedro a proposta dele. Neste versículo 10 do capítulo 5, quando o Senhor falou: daqui em diante, tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de almas, de homens, serás ganhador de vidas. Estava ali, amados irmãos, instituído. A promessa estava instituído, o ministério de Pedro, o qual nós falamos que prosperou lá na frente. Mas veja bem, irmãos, aleluia, o que acontece? Depois que a gente aceita a proposta do Senhor, não dá mais para voltar. Pedro não poderia mais voltar a fazer o que ele fazia. Veja que durante os 3 anos do ministério de Cristo, os discípulos ao lado não se vê uma pesca mais, porque eles trabalhavam ao lado do Senhor e não faltava nada. A providência vinha do céu. Não dá mais para voltar, irmãos. Eu tenho 29 anos que eu sirvo a Deus, e eu não consigo mais voltar a fazer o que eu fazia antes. Sabe por quê, irmãos? Porque a liberdade pelo sangue de Jesus, ela nos dá o glória, prazer de estar na presença do Senhor. O Espírito brada nesta noite no meu coração e no teu coração: não dá mais para voltar a fazer o que se fazia antes. Aleluia, oh, glória a Deus. Isso se cumpriu em Atos 2 e Atos 5. Mas veja bem, irmãos, o tempo foi passando, aquela euforia, ela vai dando um freio, aleluia, e o que acontece? Aleluia, não dá mais para desistir, irmãos, do propósito de Deus. O Espírito Santo fala comigo e contigo nesta noite. Não dá mais para desistir do propósito de Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras na nossa vida. Aí antes da última ceia, aleluia, ou seja, na última ceia, antes de ser crucificado, Jesus faz uma reunião com os discípulos e começa a dizer a eles: olha, que seria crucificado. Ele fala o que ia acontecer, mas ele disse: não se preocupe, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele falou isso na última ceia. E assim, irmãos, o Senhor faz conosco, acontece conosco. O Senhor, antes de acontecer alguma coisa ruim, Ele nos avisa, Ele nos prepara. Porque uma coisa tão constrangedora no nosso meio é quando nós estamos despreparados para os dias maus. E o Senhor preparou eles. Disse: vai acontecer essa tragédia, eu vou ser crucificado, eu vou ser traído, inclusive o traidor está no nosso meio. Mas não se preocupe, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas parece que eles esqueceram disso. Tem hora que dá um branco quando vem a pressão. Quando vem a pressão psicológica, dá um branco. Dá um desespero. Acontece isso com a gente também, irmãos. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele é tão glorioso que ele já vem avisando a igreja desses dias maus que estamos vivendo há muito tempo. Quem não se preparou, pode ser que é novo na fé, é neófito, mas os mais antigos, que não se prepararam, estão perdidos, estão sem direção. E pasme, querendo ir fazendo, às vezes, o que não era para fazer.
Em vez de estar na presença, em vez de estar buscando, em vez de estar adorando, estão fazendo o que não era para fazer. Aleluia! Oh, glória a Deus! E isso aconteceu, como é que isso aconteceu com Pedro? Aconteceu com Pedro, acontece comigo, contigo. Porque teve uns que, como nós falamos no capítulo 20, versículo 19, que eles estavam com as portas cerradas, trancadas, com medo da pressão de Roma, com medo de serem mortos, porque declararam a sua fé. Aleluia, Pedro também não era diferente. Aí, queridos irmãos, conforme nós explicamos em Lucas 5, a promessa foi instituída: tu serás pescador de homens, Pedro. Tu terás um ministério próspero. Mas aqui, irmãos, parece que com a decepção que eles tiveram, Pedro agora ele toma uma decisão para fazer aquilo que ele não era para fazer. Versículo 3 do capítulo 22, versículo 2 do capítulo 21, conforme já falamos, ele toma uma decisão. Ele disse: vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu pensei na vida do nosso pastor, ele conta o testemunho, até às vezes quando estamos, particularmente com os obreiros, ele já falou no púlpito que trabalhava e ganhava bem. E, né, pastor, tinha um futuro promissor de alcançar, de galgar, mas por causa da chamada. Aleluia, oh glória a Deus, ele está aqui conosco. Agora imagine se ele toma a decisão de fazer o que não era para fazer. Quantas pessoas deixariam de ser alcançadas no nosso meio, como eu sou um deles. Aleluia. Imagina, queridos irmãos, porque nesse contexto aqui, irmãos, tem gente que precisa da gente. E se você tomar a decisão errada, pessoas vão sofrer também ao seu lado, da família, da sua parentela, do seu convívio de amizades, vai sofrer, porque estão na sua dependência, do mesmo jeito que estavam na de Pedro. Se tu vai pescar, nós também vamos. Oh glória, aleluia. Mas irmãos, quando ele fala vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, numa atitude de incredulidade, eu quero explicar algo que só Marcos registra sobre essa situação. Oh glória, oh glória, só Marcos registra. Lá em Marcos 16, Marcos ele registra a respeito do que aconteceu lá em João 21, do 1 ao 3 e os outros versículos. Quando Marcos ele diz o seguinte, versículo 5 de Marcos 16, ele diz: entrando no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, isso na ressurreição de Cristo, no túmulo, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Olha o versículo 6, ele porém lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado. Aí ele dá uma boa notícia, ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar aonde tinha um posto. Pode olhar, aí o versículo 7 fecha essa declaração de Pedro, contrariando a declaração de Pedro: vou pescar, aleluia. Aí ele diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia. Lá na Galileia o vereis. Ou seja, não fiquem com medo, conforme João 20, 19, estavam com medo. A ordem era: não fiquem com medo. Ele ressuscitou e ele vai na frente de vocês para a Galileia. E lá, tudo que ele falou está de pé. Oh glória! Esperem lá avivados. O temor do nosso pastor sempre é esse: o esfriamento diante do perigo, o esfriamento diante da pressão.
falei com alguns irmãos, eu falo todo dia com os irmãos de Sergipe. E eu digo para eles, eu hoje estou mais crente do que há 10 anos atrás. Eu hoje estou mais crente do que há 5 anos atrás. É um particular meu, com algumas coisas que eu vivia e não conseguia, irmãos, me sair na situação, mas hoje, aleluia, eu consigo viver diferente. Por quê, irmãos? Porque o esfriamento, ele não faz parte dos meus pensamentos constantes. A prática do esfriamento não faz parte da minha vida, pelo contrário, se passar um dia sem eu chorar na presença de Deus, eu fico preocupado. Nos cultos das Déboras, segunda e sexta-feira aqui, eu me derramo. Tem vezes que eu meto a minha boca no pó, clamando ao Senhor, suplicando para que Ele avive a obra dEle na minha vida, nesses dias tribulosos. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra nesta noite? Eita, o Espírito fala ao meu coração que tem alguém agora, neste exato momento, sendo alcançado pelo poder do Espírito Santo, para que não venha tristeza, angústia, amargura, eita, frieza no seu coração, e você continue firme nas promessas do Senhor. Quantos podem dizer amém nesta noite? Ele disse lá, vocês vão ver Ele. Oh, glória a Deus! Interessante, né, irmãos? O ministério de Jesus começou na Galileia e terminou na Galileia. Aqui termina o ministério de Cristo. Eu fiquei pensando nisso. O Espírito Santo, ele me deu um entendimento que o ministério de Cristo começa na Galileia e termina na Galileia. Como é que começou o ministério de Jesus? Naquela transformação de água em vinho. Os primeiros milagres do Senhor, os primeiros discípulos do Senhor, tudo na Galileia. Oh, glória a Deus! Eu entendo o Senhor falando: não tem o que eu não comece para não terminar. Sinta a voz profética do Espírito Santo nesta noite te dizendo: quando eu começo, eu não deixo pelo caminho, eu não deixo pela metade, aleluia. Eu termino, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo dizendo àquela igreja amada, aleluia, oh glória a Deus, estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um movimento santo aqui nessa noite, crente? Diga assim para o teu irmão, se você puder, diga: Jesus nunca deixa nada pela metade. Diga assim: o que Ele começa, Ele termina. E quando Ele termina bem. Eita! Tem ameaça aqui nesta noite sendo desfeita. Pastor, me diga que ameaça é essa. É a ameaça da tua vida, do teu ministério, a ficar parado no meio do caminho. Jesus está falando: eu vou contigo até o fim. Eu vou, oh glória, do mesmo jeito que eu comecei com eles na Galileia, eu terminei na Galileia, eu termino contigo nessa noite. Começou com milagre, terminou com milagre. Começou com maravilha, terminou com maravilha. Quantos podem adorar o Senhor com as suas palmas nessa noite? Aleluia! Oh glória! Quando Pedro diz assim: vou pescar, eu estou sendo repetitivo para poder ficar bem massificado na sua mente. Ele está dizendo: vou voltar a fazer o que eu fazia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, santo. Eu sei pescar, eu sou bom nisso, eu sou formado. Vai. Fica se fiando muito no que você é, no que você sabe, no que você se formou. O Pedro foi o discípulo mais trabalhoso do Senhor.
Em algumas instâncias do ministério de Cristo, Pedro deu sinais de querer voltar a fazer o que ele fazia, ou fazer aquilo que não era para ser feito, tal como cortar a orelha de Malco, tal como lá no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, quando o Senhor Jesus disse que seria preso lá em Jerusalém, aí Pedro deixa ser usado pelo diabo, fazendo o que não era para fazer, diz: não deixe que faça tal coisa. Aí Cristo olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Pedro deu alguns sinais de fazer aquilo que não era para fazer. Ei, não está entendendo o mistério aqui nessa noite, não? Deixa eu te explicar o mistério de Deus. É que quando está tudo bem, procura fazer o certinho. Mas quando vem o aperto, conforme João 20:19, com medo, porta trancada. Glória! Aí começa a querer fazer o que não é para fazer. Ah não, mas eu... Sim! Se você não está orando, está fazendo o que era para não fazer. Se você não está lendo a palavra, está fazendo o que não era para fazer. Porque o certo nesses dias é mergulhar nela. O certo nesses dias não é andar de pé, é andar de joelho. Se não está fazendo isso, está fazendo o que não é para fazer. E aí explica por que está dando errado. Porque Pedro, estou adiantando, Pedro... A porta se fechou porque estava fazendo o que não era para fazer. Eu vou pescar, eu sei pescar. Eu sou perito nisso. Alguns estudiosos, pastor, sabe disso? Dizem que o barco de Pedro era um dos barcos mais preparados daquela época. Era barco porque barco para ir em alto mar não podia ser um barquinho, não. Tinha que ser um barquinho preparado, um barco preparado, um barco de pesca de alto mar, irmão. Tem que ter estrutura. Ainda mais naquela região que tinha muitas tempestades. Aleluia! Aí Pedro, com aquele seu jeito, eu vou porque, né, eu sei, não adianta. O Senhor Jesus já foi, está aí esse escândalo aí, aleluia! Aí a porta se fecha. Quando eu estava meditando, o Espírito Santo me deu bem claro assim, irmãos, que tem coisa que está dando errado na tua vida, porque você está fazendo o que não é para fazer. Está agindo do jeito que não é para agir. Ei, irmãos, do lugar que Jesus lhe tirou, olha, não se atreva a voltar. Fui a uma festa de Natal, irmãos. Cheguei lá às 9 horas, família. E pense que começaram com as músicas que contrariam o nosso coração. E eu ali pedindo graça a Deus e o negócio alto. Quando foi, aí começou em vez de tentar algo, aí eu falei com mamãe, bota uma música no louvor aí, mamãe. Ah, mas você sabe, tem... Eu disse, mas bota a história crente, mamãe. Daqui a pouco botaram aquele funk pesado. E tinha uma sobrinha lá, com aquelas danças lá de indecente. Mas não consegui a voltar a ser o que era antes. Nessas festas, antes dos 29 anos. Mistério, a palavra é boa, irmãos, para a nossa vida. Se fosse antes, era cachaça a noite inteira. Entrava o dia de amanhã, a tal da ressaca, e curava tomando outro porre, e bagaceira de todo lado. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, eita glória, nós não conseguimos fazer mais aquilo que fazíamos antes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Se a quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Oremanto la sobre canto lavacé. Oh glória! Eu estou sentindo a presença do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se nos ambientes que você anda, você fica tranquilo quando tem alguma coisa que contraria os preceitos bíblicos, você está fazendo aquilo que não é para fazer. E por isso as portas se fecham. Tudo dá errado na tua vida.
está na palavra, não sou eu não. Sua vida é dele, seu espírito é dele, sua alma é dele. Deixa ele comandar a tua vida, porque ele tem um propósito para cumprir na minha vida e na tua vida. Quem crê que ele tem um propósito? Aí alguém pode dizer, até os que nos ouvem, e se eu voltar? E se eu decidir retroceder? Se eu decidir recuar? Tem endereço, viu? Ô glória! Se eu tomar essa decisão de voltar a fazer o que eu fazia antes, se eu fazer aquilo que não é para fazer, eita! O que é que vai acontecer comigo? Aquilo que você pensa que vai dar certo, vai dar errado. Aquilo que você pensa que vai abrir, vai se fechar. É assim que a palavra diz nessa noite para mim e para você. O resultado vai ser negativo. João 21:3. E não apanharam nada. Decepção, tristeza, angústia, frustração. Entenda uma coisa que eu vou te dizer agora. Estou encerrando. Ai, que eu estou sentindo a presença do Espírito. Eita, glória a Deus. Lembra que eu falei quando Pedro disse, vou pescar, sem convidar os discípulos? E eles disseram, nós também vamos? Tem mais gente incluída no projeto de Deus na tua vida. Se o barco afundar na tecando, eita, tem aviso de Deus aqui para nós nessa noite. Oh glória! Se o barco afundar, muita gente vai afundar contigo também. Por isso nesta noite tem uma palavra, um decreto do Espírito Santo para mim e para você. Não volte a fazer o que você fazia. Não faça aquilo que não é para fazer. Porque se fizer, o barco vai afundar e não vai afundar sozinho. Eita, Deus de mistério, oh glória. Deus incluiu muita gente nesse negócio. E eu fiquei pensando muito no nosso pastor, que Marcelo André. Não sei, pastor, o Espírito Santo me deu o Senhor, que se o seu barco afundar, muita gente vai afundar. Eu sou um dele, viu? Eu sou um dele que o senhor sabe que o senhor é uma referência para mim. Eu não tenho nenhum tipo de falar isso perante os irmãos. E assim como eu, tem muita gente aqui que está nesse barco. E o Espírito Santo disse para mim, diga ao meu servo, eu não sei, o senhor vai entender, que se o seu barco afundar, muita gente afunda. Lembra lá de Atos 28, né, quando Paulo, 28, quando Paulo estava lá naquele navio adramantino, que ele, quando veio a tempestade, disse, ninguém se preocupe, ninguém tenha medo, porque o anjo do Senhor me visitou essa noite e me disse que nenhuma alma deste navio vai se perder. Por causa de Paulo, ninguém morreu naquele navio. Entenda isso. Tem gente que na sua egolatria, na sua egocentria, faz o que não é para fazer, vai aonde não é para ir, e acaba dando errado. Não jogue por água abaixo, irmãos, tudo o que Deus começou na sua vida. Deus falou muito forte ao meu coração. Porque tem hora, irmãos, que faz como os discípulos. Vem a pressão, vem o medo e a gente parece que perde um pouco o juízo. Mas aí quando retornamos buscando ao Senhor, Ele fala conosco. Aleluia, agora Deus como está falando comigo nessa noite e contigo, aleluia. Não dá mais para voltar, e eu reconheço isso na minha vida. Não dá mais para voltar a fazer o que eu fazia. Não dá mais para andar aonde eu andava.
Quando nós tomamos um banho de sangue, o sangue salvífico de Cristo, irmão, a coisa muda. Eu estou olhando para crentes nessa noite que tomaram um banho de sangue carmesim e a sua vida mudou. Até aqueles teus amigos lá antigos, quando olha para você, diz: rapaz, tu dá diferente. Eu nunca me esqueço do meu sogro, irmão. Meu sogro, quando eu chegava Natal na casa dele, ele dizia: João, senta aqui, eu vou tomar meu vinho, minha cerveja, tu vai tomar também. Eu disse: não vou não, meu velho. E eu estava novo na fé, irmão, aleluia. Ele disse: tu vai tomar, rapaz, se tu não tomar eu vou lhe dar um cacete. Pode me dar um cacete, mas eu não tomo. Sabe por quê? Porque eu sou banhado pelo sangue do Cordeiro na minha vida. Eu provei da salvação. Quando você prova de um pouquinho do céu aqui na terra, você não quer mais voltar. Você só presta para ser crente mesmo. Você sabia disso? Eu cheguei a uma conclusão. Eu faço muita coisa, irmão, mas eu só presto para ser crente. Aí tem gente que repreende. Eu disse: tu não presta para ser? Não, eu presto, mas para prestar mesmo, o fim de tudo é ser crente. Vai, Pedro, vai. Vai dar errado, Pedro, para você e muita gente. Vai voltar a pescar? Vou. Vai dar errado, Pedro. Não só para você, mas quem está com você também. Irmãos, sabe por que Pedro não pegou nada? Porque ele fez o que não era para fazer. Deixa o Espírito Santo examinar o teu coração nesta noite. O que é que você está fazendo que não é para fazer? Eu sinto um martelo sendo batido aqui nesta noite. Eu posso até escutar a batida, e é martelo de juiz. Pá! E quando o martelo de juiz bate, é para decretar. E o martelo está sendo batido, oh glória, e dizendo: não volte a fazer o que não é para fazer. Ah, mas eu fiz, já tem tantos anos que eu estou fazendo e está dando errado. Nem tudo que dá certo é certo. Um dia chega o martelo de Deus, um dia a taça da ira de Deus se enche e Deus entra em ação. É por isso que Ele está sempre, irmãos, nos orientando e nos advertindo. Tem coisas que mesmo eu sabendo fazer, irmãos, não vai dar certo. Por quê? Só vai dar certo se Jesus estiver no comando. Eu estou voltando lá no início. Pedro foi pescar sabendo. E, irmãos, naquele lugar ele já tinha pego muitos peixes, e aquele dia não pegou. Na indagação: mas por que hoje eu não peguei? Aleluia. Com Jesus, aprenda isso. Nós sempre seremos alunos. Nunca seremos mestres. Nunca saberemos tudo. Oh, glória. Nesta noite o Senhor conta com quem é aluno dele. Como lá no Salmo 4:8. Você só acordou neste dia porque foi Ele que te guardou a noite. Em paz eu me deito porque Ele me guarda em segurança. É isso que acontece na minha vida e na tua vida. Tu só está vivo porque Ele te segurou, porque Ele te guardou, porque Ele te protegeu, aleluia. E é isso que Ele quer fazer comigo e contigo. As prevenções vale, é boa, mas se Ele não guardar, não adianta. Não vai conseguir passar por essa, aleluia. Você só está aqui porque Ele te guardou. Eu termino aqui. Aleluia. Tem outra razão porque Pedro não pega nada. E você vai entender agora. Tem. Não é só porque ele fez o que não era para fazer. Tem outra razão. Olha só, irmãos. Você vai entender agora. Porque Jesus escondeu os peixes. Está na Bíblia? Está. Aí em 21:6 de João. Oh glória. Se ele esconder, ninguém acha. Lembra lá da carta Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8? Eu tenho a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Aí o Senhor disse para Filadélfia: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem crente que agrada tanto a Deus, que ele diz: a porta está aberta e ninguém vai fechar. Está passando por um momento difícil, mas a porta está aberta, Deus está te guardando. Olha o versículo 6 de João 21. Jesus escondeu os peixes. Termino aqui, oh glória a Deus. Vou lhe provar. João 21:6. Ele diz assim: lançai a rede para a banda direita do barco.
Isso a 100 metros da margem ali do rio. Não era em alto mar, não. Coisa que até hoje os cientistas não conseguem entender como é que apanharam uma grande, ou seja, 153 grandes peixes. Ele diz assim, lance, ali mesmo, onde ele pregou a palavra, as multidões estavam ali. Lance a rede para o lado direito, de João 21:6. Aí ele diz assim, e achareis. Se ele fala lado direito, é porque no esquerdo não estavam os peixes. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Pela perícia de Pedro, pelo seu conhecimento, pela sua formação, Pedro nunca, né, a noite inteira, nunca ia deixar de pegar pelo menos uma piabinha, né, como a gente diz lá na terrinha. Não ia pegar de jeito nenhum. Mas a noite inteira, aí, ô glória, termino aqui, crentes. Aleluia. Lance a rede para a banda direita do barco. Aí ele diz, e achar. Se achareis, é porque, se não achou antes, é porque Jesus escondeu. Crente, amada igreja do Senhor, ô glória! Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele esconde, ninguém acha. Eita! Mas neste caso aqui, irmãos, oh glória, pela infinita misericórdia do Senhor, ele diz, lance para a banda direita e vocês vão achar. Ou seja, porque Pedro fez o que não era para fazer. Aleluia! O Senhor escondeu os peixes. E peixe na Bíblia é almas, é prosperidade, é bênção na nossa vida. Eita, sinto gosto de vitória nesta noite. Glória. Vou profetizar. Se quiser pegar, pega aí. Aleluia. Se você fizer aquilo que é para fazer pela palavra, como o pastor pregou aqui esta semana, como eu caí nessa, quase que eu caí nessa esparrela. Eu ensino que primeiro o do Senhor. Ah, mas estou devendo aquilo, pela a dívida que eu falei para os irmãos lá, que meu filho fez lá um negócio lá e tal. Aleluia. Aí eu disse, não vou dar o dízimo. Aí o pastor pregou, não, obedeça a palavra. Se você obedecer a palavra, o Senhor vai te fazer prosperar. Aí o Espírito Santo, dê o que é meu, está lá, dê, e eu vou providenciar. Ou seja, se eu fizesse aquilo que não era para fazer, retendo o que é do Senhor, o Senhor ia esconder os peixes. É por isso que tem crente aqui que só vive no arroxo. Eu não vivo no arroxo não, crente. O Senhor tem me abençoado. Este ano eu falei com o papai, eu quero comer esses negócios de cheste aí, negócio de peru, eu quero comer. Aí Jeová, aleluia, mexe aqui, mexe ali, e mandou, foi 2 lá para casa, para a glória de Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Porque quando Ele esconde, ninguém acha. Mas também quando Ele mostra, ninguém consegue esconder. E Deus está falando, se nessa crise você fizer o que é para fazer pela palavra de Deus, nada vai ficar escondido para você. Aí eu termino aqui, agora eu termino mesmo. Aleluia. Foi a última vez que Pedro fez o que não era para fazer. Aleluia. Foi a última vez que Pedro voltou para o lugar que não era para ir. O Espírito Santo mandou falar para alguém aqui, é uma pessoa só. Nunca mais volte para aquele lugar. Ah, mas que lugar? É aquele lugar que não é da vontade de Deus. Aí eu vou ser mais claro. O Ministério de Louvor, Beto hoje está tão cheio. Quer me nascer. Nunca mais volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Aí se eu fizer, aí não vai dar certo. Eu não sei se você vai voltar. Deus de mistério. Oh, glória. Foi a última vez que Pedro fez o que não era para fazer. Foi a última vez, porque dali em diante, oh glória a Deus, eita mistério de Jeová,
Aleluia. A promessa se cumpriu na vida de Pedro. Oh, glória. Estamos encerrando um ano, irmãos. Claro que o nosso pastor vai vir com a palavra, aquela palavra quente que ele sempre dá, profética, no dia 31. Mas entre esse ano com esse propósito. Aleluia. Entre este ano com esse propósito, Senhor, eu não quero fazer aquilo que não é para fazer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aleluia, como um bom aluno que eu e você somos, Ele vai dar a direção. Glória. Vamos lá, Beto. Oh, glória. Dali em diante se cumpriu a promessa, pastor. O Senhor falou muito forte comigo nessa palavra. Oh, glória. Santo Deus de Israel. Espírito Santo. Aleluia. Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Oh, glória. Tente falar com Deus aí no teu lugar. Não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, não é pelo que você sabe, mas é pelo que o Espírito Santo de Deus vai te orientar e te dar direção. Eu profetizo nesta noite, aleluia, que aquilo que estava dando errado, porque você está fazendo o que não era para fazer, vai mudar nesta noite, vai mudar, oh glória. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Sim, Jesus. E não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. Receba a palavra de E Deus. o crente até mesmo chorando. Tu não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Os espíritos que te confundiam a fazer o que era errado nesta noite, o Espírito Santo está dando ordem, oh glória. Aleluia, receba essa palavra, crente. Eu estou pronto para ir para o céu, Senhor. Aleluia. Receba alegria, glorifica os passos de Jesus. Vou levar sentindo que tem fogo de Deus aqui nessa noite. minha Quando o pastor pregou aqui, irmão, e espinhos caem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas segue cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos caem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amados. Aplauda ao Senhor, louvai ao Senhor com as suas